Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Agora o destaque nos nossos boletins é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação à expedição, Custos Cana, que foi realizada recentemente, para a gente atualizar todas essas informações em relação à safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, E a gente também saber em relação às perspectivas para preços, porque nesse evento que aconteceu a gente tem muitas informações bastante importantes. E para saber sobre tudo isso, a gente conversa então com o Haroldo Torres, gestor de projetos do PSEG. Haroldo, obrigado pela sua participação aqui no site Notícias Agrícolas mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas e mais uma vez agradecer pela parceria e confiança no nosso trabalho. Com certeza, obrigado você, viu? Bom, Haroldo, queria começar falando em relação às percepções que vocês tiveram aí, nessa expedição que vocês realizaram, O que a gente tem de atualização em relação ao movimento, nessa safra 2021-22 de cana-de-açúcar, porque a gente já tem a safra iniciada aí, A gente começou em abril, já se passaram alguns meses e queria saber se a gente já tem algumas atualizações em relação ao movimento de mercado neste momento e principalmente se a gente atualizou os números que a gente tinha conversado em relação às estimativas de vocês aí do PSEG. Exato. Vou começar então pela parte final da sua pergunta em relação às nossas estimativas de safra. Primeiro, acho que é extremamente importante comentar que a safra 2020-2021, a nossa safra passada, nós processamos na região centro-sul do Brasil pouco mais de 605 milhões de toneladas de cana. No nosso primeiro evento da expedição Custos Cana, realizado no dia 25 de fevereiro, nós já tínhamos uma visão de quebra de safra e naquela ocasião a gente apresentou uma estimativa para a safra 2021-2022 de 580 milhões de toneladas de cana. Por outro lado, no dia 24 de junho, quando nós realizamos a nossa segunda edição da expedição Custos Cana, nós reestimamos a nossa visão para 560 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na região centro-sul. Ou seja, a nossa visão do PSEG, em consenso com a grande maioria do mercado, é de que nós vamos ter uma redução de produção vinda sobremaneira de uma queda de produtividade. Embora em algumas regiões a gente tenha visto recentemente algumas chuvas, esse cenário de perdas ele não deve ser revertido. Então, o que a gente imagina é que a previsão da seca ela vai continuar a pôr em risco a produção, impactando, vamos dizer assim, não só as variedades precoces e médias, mas também as tardias. Por isso que eu acho que um ponto extremamente importante desse nosso bate-papo, quando a gente fala de atualização da nossa visão, é primeiro comentar que vai ser uma safra extremamente difícil em termos agrícolas, ou seja, de oferta de matéria-prima. Por quê? Muitos canaviais já vieram prejudicados pela deficiente brotação que tiveram no ano passado, ou seja, no ano de 2020. Aí eu junto a seguinte situação, uma brotação precária com baixa produtividade, ou seja, eu vou ter baixa biomassa e em algumas regiões até uma necessidade de replantar um canavial novo que já está comprometido. Prova disso é ver em algumas regiões cana de primeiro corte com produtividade vindo na casa de 75 toneladas por hectare. Então o que a gente tem é uma situação vinda. E aí é importante colocar que essa situação não vem, é claro, unicamente apenas da seca, mas vem também de um outro impacto que a gente teve muito forte em 2020, em função das queimadas. Então, além da seca, que afetou o estande do canavial, vamos dizer assim, o perfilamento, houve morte de perfilhos e brotação, a gente também teve literalmente não só com a seca, mas também as queimadas, que também estão trazendo este impacto severo para a produtividade agrícola do setor canavieiro no ano de 2021-2022. Então, quando eu olho, primeiro, de um lado, quebra de produção, vinda de uma seca histórica, que está golpeando a safra 2021-2022,
Do outro lado, eu tenho o segundo movimento. Qual é esse segundo movimento? Em função da valorização das commodities, nós tivemos aqui um salto expressivo de preços, principalmente de grãos. Então, em algumas áreas, principalmente fornecedores que não tinham contrato de longo prazo, acabaram na reforma migrando para grãos. Então, a gente teve dois efeitos, um maior e um menor, mas que a soma dos dois levam a uma produção menor na safra 2021-2022 de cana-de-açúcar na região Centro-Sul. Certo. Bom, Haroldo, um outro ponto que eu queria mencionar com você, queria saber se vocês também estão acompanhando de perto isso, né? Porque na semana passada a gente teve a questão das geadas também, né? É uma questão que veio pós aí esse encontro de vocês, né? E queria saber o que vocês têm aí mesmo de levantamento dos últimos dias em relação a esse cenário, como é que vocês veem os impactos aí para essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar e se a gente pode ter impacto também para a próxima temporada, né? Exato. O que é interessante, e aqui primeiro eu já começo a dizer, né? Veja, lamentavelmente a gente teve uma forte geada, mas que aconteceu em algumas regiões. E o que eu costumo dizer aqui que é a famosa e atípica geada de baixada, ou seja, daquelas áreas onde as temperaturas chegaram até a valores negativos, atingindo, então, algumas lavouras de cana. Eu quero aqui deixar bem claro isso. Foi uma geada forte que atingiu algumas lavouras de cana e, tipicamente, essas áreas de baixada. Quando a gente olha para a geada na planta, ou seja, na cana-de-açúcar, ela se manifesta geralmente a partir do terceiro dia do evento. Ou seja, depois da geada, 3 dias depois, geralmente a gente começa a ter esses efeitos, que são a morte da gema apical e da gema lateral. E a depender da intensidade com que ela acontece, a gente pode ter uma deterioração da cana. Ou seja, podemos ter impactos de produtividade e efeitos negativos sobre a qualidade da matéria-prima. Aí a gente também tem um outro impacto, é risco de perda de muda para ser plantado. Quando eu falo desses impactos, a maior parte das usinas, uma vez que esses 3 dias já se materializaram, já quantificaram esses danos. E os primeiros números, as primeiras informações, são que, de fato, essas regiões que foram atingidas foram áreas de baixada, poucas áreas, não foi um efeito generalizado. Portanto, esse efeito, se vier agora, virá um efeito muito mais sobre qualidade da matéria-prima. Portanto, o que a gente deve sentir é, na próxima safra, impactos maiores dessas canas que eventualmente acabaram de ser cortadas, tiveram ali efetivamente o seu corte para processamento e foram atingidas aí por geadas. Então, neste momento, eu diria que os números iniciais que vêm em relação à geada são ainda de situações pontuais e localizadas que foram atingidas. E neste momento, a gente acredita muito mais no impacto sobre a qualidade da matéria-prima do que necessariamente sobre a produtividade. Sobre a produtividade, a nossa visão é de que o impacto pode vir mais severo para a próxima safra e não necessariamente nesta. Entendido. Bom, um outro ponto que eu queria ver com vocês também, né, em relação aos preços, né, porque a gente tem realmente, como você muito bem mencionou, né, Haroldo, a gente tem uma safra difícil em termos agrícolas, né, a gente já tinha essa expectativa desde antes mesmo de iniciar os trabalhos dessa nova temporada, né, e isso vem se confirmando cada vez mais. No entanto, a gente tem uma safra de preços remuneradores, vamos dizer assim, né? Preços altos do açúcar, preços altos do etanol, inclusive recordes em ambos os subprodutos, quando a gente considera aí os levantamentos aqui para o Brasil, né? E queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário de preço e como que fica a margem em relação aos custos também. Bom, excelente. Eu acho que nós começamos esse nosso bate-papo falando dos aspectos negativos, ou seja, a parte triste efetivamente desta safra, que é de uma safra menor. Por outro lado, estamos vendo preços recordes em ambos os produtos, o que, aliás, nós não imaginávamos para o etanol. Eu vou começar primeiro pelo açúcar, ou seja, quando nós olhamos para o açúcar,
O Brasil, nós vamos ter efetivamente uma redução da nossa produção de açúcar, em função principalmente da queda de produtividade e de uma ligeira migração marginal para o etanol, que eu comento mais à frente. Mesmo num cenário de queda, especificamente de produção do açúcar no Brasil, a produção de açúcar no mundo tende a aumentar nesta temporada 2021-2022, principalmente pelo movimento que está acontecendo em outros países, em especial Tailândia e Índia, que ao contrário do Brasil, vão ser beneficiados pelo clima. Então, mesmo quando a gente olha para este aumento de produção, a gente ainda está tendo redução do nível de estoques internacionais. Ou seja, quando eu tenho uma redução do nível de estoques, que é uma das variáveis que o mercado acompanha, isso pressiona preço. Portanto, quando a gente olha a curva futura do açúcar, nós já estamos falando de preços superiores a 17 centes de dólar por libra-peso e recentemente, inclusive, rompendo a barreira dos 18 centes de dólar por libra-peso. Portanto, isso traz preços extremamente remuneradores para o açúcar, na casa aí de mais de R$ 1.900 por tonelada. Mas o mais interessante a se comentar é que, mesmo no mercado de açúcar, a gente vai encontrar preços ainda mais atrativos para o açúcar cristal, para o açúcar branco no mercado interno. Porque a maior parte da nossa safra em termos de açúcar já está comercializada e açúcar que vai ser direcionado ao mercado externo. Portanto, o mercado interno vai sofrer com uma escassez de produto e, consequentemente, aumento de preços. Então, as usinas que têm a oportunidade de produção ainda de açúcar branco, açúcar cristal, vão se beneficiar muito fortemente deste movimento. Isso no lado do açúcar, ou seja, preços seguindo a bela e ótima trajetória, tal como nós observamos no ano passado. Onde é que vem a grande surpresa? No etanol. O etanol ele vem com uma surpresa muito positiva e uma dessas surpresas é derivada justamente do que a gente estava conversando, que é a seca. Com a seca, o que aconteceu? Nós tivemos um atraso da nossa safra, ou seja, o reinício da moagem a gente começou atrasado. Por quê? Muitas usinas optaram por deixar a cana se desenvolver mais para compensar o atraso provocado pela seca. Em outras palavras, a gente levou uma entre-safra mais longa. Eu levei uma entre-safra mais longa, ou seja, sem produção de etanol no começo da safra que era esperado em abril, vamos dizer assim. Então eu tive alguns fenômenos. Quais foram esses fenômenos? Eu tive, de um lado, redução da oferta de etanol, porque comecei a safra mais tarde. Vamos ter uma safra menor, em função dos impactos que comentamos. Tudo isso contribuiu para que o preço do etanol no mercado doméstico se acelerasse. Então, esses vetores levaram a uma valorização do etanol. No entanto, é importante aqui comentar o seguinte: o etanol ele precisou ter esse levantamento de preço muito forte para compensar esses fenômenos, safra começando atrasada, do outro lado, redução de oferta de matéria-prima. Então, nós perdemos competitividade em relação à gasolina. Ou seja, rompemos aquela barreira dos 70%, a famosa paridade entre o preço do etanol e o preço da gasolina. Portanto, quando nós juntamos essas variáveis, eu não posso me esquecer de que 27% da composição da gasolina é etanol anidro. Ou seja, se eu perco competitividade, quem é que ganha espaço no caso do etanol? Ao invés de o etanol perde competitividade, quem ganha espaço é a gasolina. E nesse caso, quem ocupa esse espaço deixado pelo hidratado é o etanol anidro. Portanto, esta safra ela está se diferenciando principalmente pelo etanol anidro. É ele que vai ser a bola da vez e é ele que as usinas estão, inclusive, aumentando a sua produção e direcionando uma parcela expressiva do ATR para a produção de anidro, uma vez que nós estamos observando preços bastante remuneratórios, em especial para o etanol anidro. Portanto, veja, é uma safra que, a despeito do cenário negativo que a gente vai ter de matéria-prima, vai ser uma safra extremamente positiva do ponto de vista de preços. Etanol, açúcar e o terceiro ponto, energia. Se a seca me prejudicou do ponto de vista de produtividade,
As usinas, principalmente aquelas que têm um volume maior no mercado spot, vão se beneficiar dos preços, principalmente do PLD, preço da energia extremamente elevado no Brasil, tal como estamos vendo agora em função das tarifas vermelhas para o consumidor. Então as usinas vão poder se aproveitar, principalmente aquelas que têm uma boa capacidade de cogeração, para ampliar a sua cogeração em função desses bons movimentos de preço, seja recolhendo palha no campo, seja queimando outras biomassas, ou até mesmo comprando bagaço de terceiros. Então veja, teremos excelentes preços para açúcar, etanol e energia, mesmo num cenário onde a gente vai ter aqui indiretamente uma pressão vinda do lado da produção. E aí, para fechar essa minha colocação, a gente precisa lembrar o seguinte: o setor sucroenergético, ele apresenta a sua estrutura de custos quase que predominantemente fixa. E se eu tenho uma queda de produtividade, isso contribui para diluir menos o meu custo fixo, aumentando o meu custo unitário de produção. Então, nós vamos ter na safra 21-22 um aumento de custos de produção vindo de dois lados. Primeiro, vindo dessa queda da alavancagem operacional, dessa menor diluição do custo fixo. E segundo, de uma inflação de custos. Uma inflação de custos que está atingindo não só o setor sucroenergético, mas as outras cadeias também, vindo de aumento de fertilizantes, aumento de preços de diesel e na indústria, por exemplo, um aumento muito forte de aços, chapas e em função, inclusive, do comportamento de outras commodities. Então, nós vamos ter aumento de custos, mas que sorte, felizmente, serão provavelmente numa intensidade menor do que estes aumentos de preços. Portanto, mesmo assim, será uma excelente safra em termos de margens econômicas para as usinas e, consequentemente, para o setor sucroenergético brasileiro. Com certeza. Bom, Haroldo, queria que você falasse também um pouco para a gente, né, em relação aos preços do quilo da ATR, né, porque a gente já iniciou essa safra 2021-22 com preços bastante altos, né? Vocês têm perspectivas em relação a como que deve ser o andamento desses preços ao longo dessa safra? Claro. É interessante comentar também que no nosso primeiro evento da Expedição Custos Cana, lá em fevereiro, nós estimávamos um preço de fechamento do ATR para a safra 2021-2022, ou seja, lá para abril do ano de 2022, algo como R$ 0,86 por quilo de ATR. Na nossa edição do evento agora, no final de junho, a nossa atualização do número foi para 1,0238. Ou seja, eu estou falando de 1 quilo do ATR próximo a R$ 1, mostrando que nós estamos passando por um movimento de valorização muito forte dos preços dos produtos. E o que levantou a bandeja do 0,86 para esse R$ 1? Principalmente a visão que nós estamos tendo sobre o etanol. Basta olhar o que está acontecendo agora também no mercado de petróleo, com o petróleo acima dos $75 o barril, mas a despeito do movimento relacionado a etanol, nós vamos ter aqui excelentes preços para a matéria-prima quando nós olhamos para o ATR. Qual é o ponto? E é a primeira vez ao longo do tempo que o PSEG cobre o setor sucroenergético, desde 2008, onde nós vamos enfrentar um custo de aquisição da matéria-prima de terceiros, na média da região Centro-Sul, mais cara do que a cana própria. Por quê? Vamos pagar uma ATR acima de R$ 1, vamos imaginar aqui uma qualidade da matéria-prima de 140 quilos, porque se a seca me tira a produtividade, eu ganho do outro lado, vindo especificamente com aumento de qualidade. Portanto, vamos ter bons preços também para o ATR, e uma das primeiras vezes onde o setor vai ter aqui um custo da cana de terceiros mais caro do que o custo da cana própria em termos médios. Por isso, aquelas usinas que tiverem uma participação mais expressiva de cana de fornecedores também vão ter essa pressão adicional vinda do ATR. Cana de fornecedores aumentando e ATR mais alto. Não implica apenas cana de fornecedor mais alto, mas também impacta sobre o valor do arrendamento.
Perfeito, Haroldo. Olha, excelentes informações mais uma vez, viu? Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? E queremos contar sempre com as informações de vocês aí do PSEG, sempre que tiver novidades e sempre também que realizarem este evento, né? O Expedição Custos Cana que vocês fizeram, então, online aí no final do mês de junho. Obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço e contem conosco. Um grande abraço. Abraço, Haroldo. Bom, então conversamos aí, né, com o Haroldo Torres, que é gestor de projetos do PSEG. O Haroldo nos falou para a gente em relação, informações em relação ao último evento Expedição Custos Cana, que foi realizado no final desse mês de junho, né, um evento que aconteceu de forma online. E com base nesses apontamentos, né, desse encontro que aconteceu, a gente tem então informações que o Haroldo nos trouxe, né, confirmando aquele cenário de safra que a gente já vinha acompanhando aí ao longo dos últimos meses, né? Que essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar será de fato uma safra complicada em termos agrícolas, uma safra que terá menor produção de cana-de-açúcar, com impacto, é claro, nas produções de açúcar e também de etanol no centro-sul do Brasil. O Haroldo também nos atualizou, né? Apesar do evento ter acontecido antes das geadas da última semana, o Haroldo também nos apontou, né, o que ele vê de percepção aí do mercado em relação a essas geadas, né? Então a gente teve seca nos últimos meses e nesses últimos dias tivemos relatos de geadas. As informações que o Haroldo nos trouxe é que as geadas que aconteceram nas regiões produtoras do Centro-Sul foram fortes, mas essas geadas atingiram algumas lavouras, principalmente lavouras nas áreas de baixadas. Essas geadas, elas precisam de um tempo para, né, se de fato elas causaram danos nas lavouras, esses danos, eles demoram um pouco, né, para aparecer. Mas se, né, aconteceram de alguma forma esses danos, eles não devem causar impacto na produtividade da safra 2021-22 de cana-de-açúcar, mas sim danos em relação à qualidade. A atenção que precisa se ter diante dessas geadas é o impacto nas lavouras para a safra 2022-23. Esse é um ponto importante que o Haroldo nos falou, né? Pode ser que essas geadas, de alguma forma, impactem sim as lavouras da próxima temporada. Nesta safra, o impacto que ele vê é um impacto mesmo em relação à qualidade dos canaviais. Um outro ponto bastante interessante que a gente falou em relação a todo esse cenário que se constrói desde os últimos meses aí para a safra de cana-de-açúcar, né? Com seca sendo registrada nas principais origens produtoras, agora geadas e um cenário de preços cada vez mais altista, que de fato tem sido confirmado com preços recordes no Brasil para o etanol e também para o açúcar, né? E esse cenário, então, de preços elevados se mantém, né, sendo registrado aqui no Brasil. A gente também tem os acompanhamentos internacionais com preços de ambos os produtos, no caso do açúcar, né, na Bolsa de Nova York, também, né, testando valores bastante expressivos lá na Bolsa de Nova York, também testando altas lá na Bolsa de Londres. Então é um cenário de preços elevados para os subprodutos da cana-de-açúcar, mas também precisa ter atenção porque os custos também se elevaram. Então esse é o cenário que se constrói para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Bom, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. E você também pode nos acompanhar ao vivo e interagir conosco através do nosso canal do YouTube. Você habilitando o sininho, recebe notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E você também consegue nos acompanhar, como tradicionalmente já o faz, através da home do nosso portal www.noticiasagricolas.com.br. Bom, nós ficamos por aqui, mas o nosso site segue online 24 horas por dia para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.